Você conhece os artigos definido e indefinido em inglês? Oi, aqui é o professor Vladimir e esta é a aula 18 do curso Inglês Passo a Passo Nível Básico A1. Nesta aula eu ensino como utilizar o artigo definido de e o artigo indefinido a, an. Você também aprenderá curiosidades sobre o uso dos artigos em inglês. Se você é novo por aqui, dê o primeiro passo se inscrevendo no canal e para facilitar seus estudos conheça também o método Inglês Passo a Passo, link na descrição. Em inglês, existem apenas dois artigos: artigo definido de e artigo indefinido a ou an. Em geral, o artigo definido de é usado para se referir a algo específico ou conhecido. Por exemplo, The dog in the park was barking loudly. O cachorro no parque estava latindo alto. She opened the umbrella in her bag when it started raining. Ela abriu o guarda-chuva em sua bolsa quando começou a chover. Porém, também usamos o artigo indefinido de antes de substantivos que são únicos ou específicos, mesmo que não sejam conhecidos pelo ouvinte ou leitor. Por exemplo, The moon is visible in the sky tonight. A lua está visível no céu esta noite. Have you seen the new movie that came out last week? Você já assistiu o novo filme que saiu no último fim de semana? The sun rises in the east and sets in the west. O sol nasce no leste e se põe no oeste. Quando o substantivo já foi mencionado anteriormente. I saw a dog in the park. The dog was brown and friendly. Eu vi um cachorro no parque. O cachorro era marrom e amigável. Quando o substantivo é conhecido pelo ouvinte ou leitor. Let's go to the beach. The beach is beautiful this time of the year. Vamos para a praia. A praia é bonita nesta época do ano. I need to buy some bread. Do you have the recipe for the bread you made last time? Eu preciso comprar algum pão. Você tem a receita do pão que você fez na última vez? Com superlativos. She's the tallest girl in her class. Ela é a garota mais alta na sua turma. This is the best movie I've ever seen. Este é o melhor filme que eu já assisti. Com substantivos no plural, quando estamos nos referindo a um grupo específico. The children are playing in the park. As crianças estão brincando no parque. I saw the cars parked in front of the building. Eu vi os carros estacionados na frente dos edifícios. Curiosidade: o artigo de em português significa o, a, os, as. Ou seja, pode ser usado antes de palavras no singular e no plural. The dog, the dogs. O cachorro, os cachorros. Além disso, o artigo de pode ser omitido em alguns casos, como em expressões gerais e em alguns títulos de livros, filmes, nomes de países, entre outros. O artigo indefinido a ou an é usado para se referir a algo não específico ou desconhecido. A escolha entre a e an depende do som inicial da palavra seguinte. A é usado antes de palavras que começam com som de consoante, enquanto an é usado antes de palavras que começam com som de vogal.
Por exemplo, I saw a dog in the park. Dog começa com a consoante D e tem som de consoante. Então, usamos o artigo a. She has an umbrella in her bag. Umbrella começa com a vogal U e tem som de vogal. Então, usamos o artigo N. I bought a car yesterday. Car começa com a consoante C, que tem som de consoante. Então, usamos o artigo a. She's an engineer. Engineer começa com a vogal E. Tem som de vogal, então usamos o artigo N. Mas não se engane pensando que usamos o artigo indefinido N antes de palavras que começam com vogais e o artigo A antes de palavras que começam com consoantes, pois não é bem assim. O que realmente importa é o som de vogal ou de consoante. Por exemplo, an hour. Hour começa com H, que é uma consoante, mas é um H mudo, não é pronunciado, então a pronúncia da palavra hour começa com som de vogal. Por isso, o artigo que usamos é an. Um outro exemplo, a history. History começa com H, que é pronunciado. Lembra muito o som de R em português. Ou seja, tem som de consoante, então usamos o artigo a. A university. Pronunciamos I, university, com Y. Embora pareça ser um som de I, gramáticos da língua inglesa indicam que o som é da letra Y e que essa letra não é uma vogal, e sim uma consoante. Por mais estranho que possa parecer, principalmente para nós brasileiros, nos resta apenas aceitar essa condição da língua inglesa. E por causa disso, utilizamos o artigo a. O mesmo acontece com as palavras a uniform, a universe. Uma curiosidade. O artigo a, an, em português significa uma. Ou seja, só pode ser usado antes de palavras no singular. Nunca é usado antes de palavras no plural. Mas então, como poderíamos dizer em inglês uns, umas? Por exemplo, como dizer umas casas? Em geral, para indicar a pluralidade de um substantivo, não usamos o artigo indefinido a, an, mas sim o artigo definido de, ou deixamos o substantivo sem artigo. Para dizer umas casas em inglês, podemos usar as palavras quantificadoras, some, por exemplo, ou então deixar o substantivo sem artigo, ficando some houses ou houses, algumas casas ou casas. Por exemplo, there are some houses on this street. Há umas casas nesta rua. She's looking for houses to buy. Ela está procurando casas para comprar. Outras palavras quantificadoras que podemos utilizar para dizer as expressões uns e umas. Em inglês seria many, a few, a lot of, a little. Todas essas palavras quantificadoras são usadas para indicar quantidade ou quantidade aproximada. I have a cat. Eu tenho um gato. Singular, não específico. I have some cats. Eu tenho alguns gatos. A frase está no plural, uma quantidade não específica. I have many cats. Eu tenho muitos gatos. Plural, quantidade específica.
I have few cats. Eu tenho alguns poucos gatos. Plural, quantidade específica, mas limitada. I have a lot of cats. Eu tenho muitos gatos. Plural, quantidade grande, mas não necessariamente específica. Lembre-se também que usamos as palavras quantificadoras de acordo com os substantivos contáveis e incontáveis. Some é usado com substantivos contáveis e incontáveis, enquanto many é usado apenas com substantivos contáveis no plural. Much é usado apenas com substantivos incontáveis, enquanto a lot of pode ser usado com ambos, contáveis e incontáveis. Vimos que são apenas 2 artigos em inglês e que seu uso é relativamente fácil. Saiba que, com o tempo e a prática, você conseguirá utilizar os artigos de forma natural. O segredo é continuar estudando, por isso sugiro que você pratique escrevendo frases em seu caderno de vocabulário. Se você não sabe o que é um caderno de vocabulário, conheça o método inglês passo a passo, link na descrição. Se essa aula foi útil para você, não esqueça de deixar seu like e de compartilhar com seus amigos. O meu muito obrigado por chegar até aqui. A gente se vê na próxima aula. See you later. Bye!